Hoje em dia a gente fala, não, isso aí é drone, mas isso está acontecendo desde 33. Que não tinha drone em 33, né? Então esse foi a primeira audiência sobre OVNIs, e aí o assunto teve um hiato. As agências de inteligência venceram. Realmente o assunto virou piada, fizeram vários filmes, né? Uhum. Ficou na cultura. Foi um boom o negócio de de homenzinho verde, colocaram tá. o homenzinho verde, Então todo mundo que abria a boca pra falar era homenzinho verde. Ah, você tá interessado? Ridicularizado. Então, aí acontece o marciano. tabu. Nenhum cientista vai usar falar de homenzinho verde. Então ninguém fala sobre o assunto. Então, hoje em dia a gente fala, não, isso aí é drone, mas isso está acontecendo desde 33. Que não tinha drone em 33, né? Então o que seria isso, né? E tem uma coisa interessante também, que tem relatos históricos que vêm bem antes dessa época, por exemplo, em livros que as pessoas acabam colocando como aparições metafísicas, apareceu uma luz, não sei aonde, está registrado. Aquela questão toda, eram deuses astronautas, né? Que tipo, tinha alguns fenômenos, algumas coisas que eles não sabiam explicar, e colocavam no colo dos deuses, de fenômenos paranormais, mas vai saber se não era alguma coisa semelhante também, porque até hoje a gente vê luzes por aí. Aí imagina alguém do século XVII, que não vai ter toda a bagagem científica que a gente tem para falar Usa as referências da época, né? Usa a referência da época. E é um evento de 1917, mundialmente famoso, e que pra mim a Igreja Católica se apropriou, que são os fenômenos de Fátima, que chama as aparições marianas. Dizem que o sol dançou. O sol dançando ali na frente dele. O que era esse sol dançando? Era uma esfera laranja, enorme, e que as pessoas conseguiam ver para essa esfera. E se você pegar esses relatos hoje em dia, na Amazônia, tem muitos casos, inclusive eu estava no Acre, as pessoas viram exatamente sóis lá, bailando de um lado para o outro e conseguiam ver. Era um sol que não incomoda o seu olho. E é muito bem abordado no Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. E ele fala que isso, né? Que dependendo da época, as pessoas associam ou a demônio, ou a aparição de deuses, e mais recentemente a extraterrestre. Sempre teve algumas coisas inexplicáveis que as pessoas veem, não é explicado cientificamente pra época, ou você não tem uma explicação lógica. Antigamente o que era? Putz, é demônio. Filera, hoje ainda acontece isso. Teve na China recentemente um pôr do sol que tinha 7 sóis. Na internet começaram a falar que era sinal do apocalipse, que era fim dos tempos, Projeto Bluebeam, essas coisas que eles falam, né? E na verdade é refração. Refração foi uma condição específica que possibilitou aquilo lá. Tinha mais partículas de água na atmosfera, então fez reflexo, replicou a imagem do sol. Mas imagina um povo mais antigo vendo isso e falando, cara, então, acabou o mundo. Hoje o pessoal fala que é apocalipse. É sinal do apocalipse. Quando eu fui falar que não era, o pessoal, vai lá, você que tá fazendo desinformação. Pô, mas até hoje as pessoas vão pra esse lado. Então imagina no século XVII. E na China acontece tudo, né? Aquela cidade voadora, você já viu as imagens? Sim. É louco, é um fenômeno louco também. É. Os prédios parecem refletidos no céu. Refração. É como se fosse uma miragem no céu. Mas a gente tá falando de Fátima. E aí tem o Sol, e aí o bizarro desse fenômeno é que também aparecia o que chamam de Fátima. Só que o que acontece? Se você pegar a pesquisa dos portugueses, que foi quem se aprofundou, que pegou Lúcia, que era são 3 pastorinhos, né? Um era Lúcia. Se você pegar o relato de Lúcia, o diário de Lúcia, o testemunho de Lúcia, era totalmente a vestimenta e os ornamentos eram totalmente diferentes da nossa, assim, do que a igreja coloca como Nossa Senhora. Ela fala a roupa era diferente. Esse ser carregava uma esfera, não era o coração de Maria, era uma esfera luminosa na mão. O que é muito comum, né? Você tem vários relatos de seres que aparecem que carregam uma esfera luminosa que muita gente teoriza que pode ser o dispositivo que usam para conseguir aparecer e desaparecer. Sim. E a vestimenta era totalmente diferente, era quadriculada. Então, assim, ao meu ver, é possível que a Igreja Católica tenha se aproveitado desse evento que aconteceu para falar que aquilo é um fenômeno católico. Ou muita gente mesmo da época acreditando ser isso, né? Eu acho que eu penso até que a Igreja Católica acreditou, porque quem tava lá falou que era isso, que era santa. Então eles apropriaram, mas tendo ciência de que de repente era santa mesmo. E aí vira uma coisa coletiva, né? É isso mesmo. Não, era uma santa. Aí todo mundo vai pro mais próximo, eu acho, né? E tem as profecias dela, né? Que ela falou. Três. Inclusive o terceiro segredo. Eram os segredos, né? Inclusive o terceiro segredo, ele teve um padre que teve aqui, né? Português até, falando muito bem sobre isso. O terceiro segredo, a igreja demorou muito para poder... Só liberaram que era a consagração da Rússia, né? A Rússia teria que se consagrar para poder não ter uma guerra, não ter Esse era um dos segredos. E falam que não contaram tudo ainda, então vamos ver. E tem uma imagem depois pra gente colocar, que é justamente uma declaração, porque a igreja, o que acontece recentemente? A NASA começou a abrir uma investigação de fenômeno, Projeto Galileu, Harvard abriu investigação sobre esses fenômenos, sobre OVNIs. Então tá todo mundo, uma coqueluche de instituições abrindo investigação oficial sobre OVNI. E não é diferente, a Igreja Católica fez o mesmo. A Igreja Católica abriu uma sessão para poder investigar fenômenos anômalos. E aí tem uma declaração do chefe dessa investigação, em que ele fala uma coisa bastante interessante, em que ele é o primeiro reconhecimento de que a Igreja liga fenômenos ditos ufológicos a os fenômenos
católicos, digamos assim. Então tem ali o Victor Fernandes, é cardeal, ele é assim com o Papa, né? Tanto é que o Papa o nomeou para ser esse chefe desse... teve uma coletiva de imprensa em maio, que é a coletiva de imprensa do Vaticano sobre aparições e fenômenos sobrenaturais. E esse cara é o chefe dessa sessão de investigação. E ele fala aí, ó, sobre OVNIs, realmente não somos especialistas e não podemos intervir. Pode acontecer que certo fenômeno desse tipo esteja ligado a um fenômeno religioso cristão. Olha eles fazendo o link. Opa, a princípio não é, mas pode ser, vai que aparece a Nossa Senhora, alguma coisa do tipo ali, né? E aí, nesse caso, eles vão olhar. Então, você vê que a igreja, ela tá muito bem ligada nesses fenômenos e também ela tem astrônomo, ela tem um observatório. O Vaticano tem um observatório, né? O Vaticano tem PhD em física, em astronomia, astrofísica. Não podemos esquecer que o Big Bang, o conceito do Big Bang foi, né, feito por um padre. Exatamente. O conceito dele foi todo feito por um padre. Então, a Igreja Católica sempre teve ali lado a lado, né, com a ciência, com a astronomia, principalmente. Então, você vê que até o Vaticano entrou na onda e... o que falam que os Estados Unidos se apropriou daquele sino que caiu em 33. E quem teria falado... E quando foi isso? Logo no pós-guerra. E quem teria falado seria um padre, que se não me engano era o Pio XII, que seria um informante. Você dava dinheiro pra esse padre. Nossa, padre informante. Ele era o Papa, né? Cara, o Papa, personagem, né? Ele é o Papa. O Papa Pio XII seria um informante, ganhava dinheiro, falava que era o Papa mais corrupto que tinha. Tem várias histórias, livros falando sobre isso. E ele teria informado os Estados Unidos, ó... O Mussolini pegou um negócio estranho lá, os Estados Unidos. Dá uma olhada lá. E aí depois, no pós-guerra, Itália e Alemanha enfraquecidos, eles vão lá e teriam pego esse sino. Interessante que, quando teve audiência agora, teve várias audiências nos Estados Unidos, né, sobre esse assunto, né, em que pegaram os oficiais de inteligência que queriam testemunhar, que participaram dos programas e colocaram esses caras para poder falar. E um desses caras que é o David Grush, todos esses caras são nível top dentro do governo, mais alto nível que um civil pode chegar dentro do governo, não é simplesmente o Zé das Couves que chegou lá e tá falando. Ele não fala muito sobre Roswell, mas ele fala Itália. Não, existiu, aconteceu, os Estados Unidos estão com esse objeto, esse sino. Então é mais uma confirmação e as coisas começam aí a se encaixar. E aí já pulando, né? Depois que começam essas quedas, começa o controle, né? Porque o troço desandou. Você vê que saiu essa notícia em Roswell, todo mundo começou a virar os olhos para esses fenômenos, sabia que está acontecendo, querer perguntar para os militares, querer interferir, a ufologia começou a nascer daí, apareceram os ufólogos, né, que as pessoas que vão ali a campo, entrevistar as pessoas, ficam sabendo que caiu alguma coisa, apareceu alguma coisa, vão lá. E aí acontecem os programas nos Estados Unidos, e aí o primeiro deles é o GRUD. Aí tá o GRUD, né? O documento do GRUD foi um dos primeiros programas dos Estados Unidos, lá em 49, seria logo depois de... 49. Interessante de Roswell é o seguinte... Ele antecede o Blue Book. Antecede o Blue Book. Você teve o Sign, que era um prelúdio, e depois teve o GRUD. Mas interessante que depois que tem Roswell, logo depois, e quando eu falo logo depois, em sequência, as aeronaves eram operadas pelo exército americano. Não existia a Força Aérea Americana. E logo depois que acontece Roswell, se funda-se a Força Aérea Americana, a USAF. E aí o GRUD, cara, é um dos primeiros programas dos Estados Unidos, 49, logo depois de Roswell, que foi 47. E ele fala que os OVNIs podem ser explicados como balões, aeronaves convencionais, planetas, meteoros, ilusões ópticas, reflexos solares ou grandes pedras de granito. Assim é o melhor. Grandes pedras. E aí ele coloca também, depois disso, o interesse da Força Aérea sobre OVNIs causa histeria na população, logo todos os programas devem ser reduzidos ou encerrados. Isso aí causa histeria, a população pode ficar em parafuso. Não é nada, é tudo granizo, e não fala sobre isso. Então aí começa-se o controle sobre esse assunto. E aí vem depois ali o Blue Book, que é o famoso, né? Que aí já é 52, e ele conclui que os OVNIs não são ameaça à segurança nacional, e aí vem um jogo de palavras que eles usam até hoje. Os OVNIs, não há evidência que OVNIs representem algo além dos limites da física. Isso é muito óbvio, porque a física é uma só. Claro. Né? Pode até ser que exista um fenômeno que eu não consigo interpretar, mas ele tem que estar dentro da física. Pode até ser que tenha um conhecimento físico, porque a física são modelos, né? E é como se fosse a casca de cebola. Então tem esse primeiro modelo, depois eu vou melhorando ele. Eu tenho esse aqui, mas eu tenho o melhor modelo da época. Então pode ser que eu apareça um fenômeno novo que eu tenho que melhorar o meu modelo. Mas tá dentro da física, não tá passando no limite da física. Quando surgiu a física quântica, ela surgiu para encaixar umas coisas que não eram explicadas por outras áreas. Mas estava dentro da física do mundo, não é uma nova física. É simplesmente uma interpretação que eu não tinha. Exato. Né? Os fenômenos não começaram a existir agora, já existiam. Eu que não tinha uma interpretação melhor para aquilo. E aí eles tentam falar isso, né? Até hoje. Olha, isso aqui não tem nada que desafie os limites da vida. Realmente não tem, a física é uma só. E outra, não há evidência de que OVNIs são veículos extraterrestres. Óbvio, não tem placa em OVNI falando Made in Marte. Não existe isso. Seria muito fácil. Já pensou? Made in Marte. Entendeu? Não tem. Dá uma multa no então assim, isso é para afastar o interesse da população. Não há evidência. Óbvio que não há e nunca vai ter. A gente talvez nunca saiba a origem desses fenômenos. E foi o Blue Book que o Clinton que admitiu a existência dele nos anos 90, né? Que ele era segredo.
E aí, acho que na década de 90, o Clinton admitiu que existia o Blue Book, que ele ficou em segredo por décadas. Né? E aí, o presidente Clinton que liberou, ó, tinha esse programa tal, existia assim assado. Então, é interessante isso, né? Porque era um negócio que era bancado pelo dinheiro do contribuinte e tinha todo um serviço que ninguém sabia que estava acontecendo. Né? E aí, só o Clinton que depois liberou a informação e a gente sabe da existência dele. E você vê, no Grude eles falaram, não, isso aí não é nada, não é granizo, não vamos investigar não. Aí logo em seguida abre o Blue Book, livro azul, que dura vários anos, né? Quase de 50 até a década de 60, né? Então, você vê que as coisas não tem um bom senso ali, né? Os caras realmente estão fazendo coisas, se contradizendo, né, ao longo da história. E aí tem um evento bizarro, que é o Washington, imagem 5. Ah, esse é interessante. Aí, cara... Esse foi... E parece que o troço é casado, né? Esse dia foi louco. Eles falam no Grude, ó, é tudo pedra de granizo. Tá. Aí surge as naves em cima do Capitólio, em cima da Casa Branca. 52 isso? 52. Isso é uma recriação, tá? Não é a imagem original, não tinha uma imagem boa na época, mas é uma recriação que fala que é a recriação perfeita do que aconteceu lá em 52. Um monte de objetos são observados lá. Em cima da Casa Branca e Capitólio. E mandaram caças pra investigar. As velocidades dos OVNIs tinham mais de 11 mil km por hora, em radar, isso confirmado por documento. E o interessante disso é que tem um general brasileiro que ele estava em formação na Escola Superior de Guerra, que é o famoso general Moacir Uchoa, o general das estrelas. Ele estava se formando lá, era coronel, acho que na época, se formando para ser um oficial general. E quando acontece isso na década de 50, eles chamam os oficiais e falam, olha, vai ter um evento aqui que vamos mostrar para vocês as entrevistas dos pilotos e vamos mostrar para vocês as imagens de radar, para vocês verem a reação do radar ao rádio junto com os OVNIs perseguindo os pilotos. E o que acontece nessa hora? Eles despacham os caças, isso segundo a biografia do general. Eles despacham os caças começam a ser... Os objetos somem. Quando aparecem, tem um anel de objetos, de OVNIs, que eram vários, você viu na imagem da recriação, né? Eles formam um anel em volta dos caças, eram 2 ou 3 caças, e esse anel começa a se fechar com os OVNIs cercando. Quando ele estava quase chegando nos caças para colidir, os OVNIs desaparecem simplesmente. E você vê o Shoa fala que tem o pânico, né, dos pilotos. Meu Deus, e os controladores, né, vendo aquele anel de OVNI se fechando, e os caças ali no meio. Então é nisso, e os generais puderam levar as esposas. Então foi cada coronel ali da época da Escola Superior de Guerra, junto com as suas esposas para ver essa evidência, né, dos caças. Então você vê que o Brasil e os Estados Unidos eles estão muito bem entrelaçados na questão OVNI, porque senão não tinha por que os Estados Unidos convidarem o Brasil, né? Muito provavelmente porque esses fenômenos acontecem muito aqui e a gente sabe que realmente ao longo da história sempre aconteceu, né? Então talvez esse seja o interesse dos Estados Unidos com a gente. Terminando, né, essa parte da história, tem um painel Robertson, né? Aí eles tinham que dar uma resposta para isso, né? Todo mundo viu o OVNI, ficou na cara, teve esse evento com os pilotos, e em 53 eles pegam o Robertson, que era um dos físicos mais brilhantes da CIA. E como é que a CIA faz? Ela vai e pega o moleque na escola. Pega o moleque no ensino médio. Quem que é o moleque mais brilhante aí? Mapeia todo mundo e aí dá uma bolsa pro moleque, um salário absurdo, que na verdade não é pra ele, é pra família, porque tem que comprar a família, se a família não quiser, tira o moleque. Então paga a família e ele é criado pela CIA, é formado, entra nas melhores faculdades, tudo pago. Aliciador de físico. É, aliciador, exatamente. E assim que a CIA, as agências conseguem os melhores. Né? Desde moleque lá, fomentando isso. E o Robertson é isso. Ele era matemático também. E aí ele faz uma resposta a esse incidente, onde ele fala lá que deve ser realizada uma campanha para reduzir o interesse público em OVNI. Então, minimizando... Aí ele bota uma desculpa, né? Minimizar o risco de congestionamento dos meios de comunicação. Porque, imagina, todo mundo ligando, né? OVNI, 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 tá invadindo aqui, eu acho. Porque tava na Guerra Fria, né? Mas, enfim, né, tem essa questão, né? Que a gente fala que o próprio Estados Unidos investia, né, nessas histórias, né, para que... Cortina de fumaça. Até hoje falam, né, que é cortina de fumaça, né? Que nem teve aquele caso dos OVNIs que foram abatidos em janeiro do ano passado. Sim. Que aí teve um desastre ambiental, acho que em Ohio, nos Estados Unidos. É Ohio, né, que se fala. E foi um monte de lixo químico num rio lá, que tinha peixe, que as pessoas usavam para... Teve um trem que descarrilhou. Isso, exatamente. E foi justamente na mesma época que teve o abatimento desses OVNIs, que os militares chegaram a falar que eram OVNIs e depois voltaram atrás falando que era balão, igual que aconteceu em Roswell. É engraçado que o balão chinês foi o primeiro a aparecer foto, vídeo. Sim. Aí esses outros OVNIs nunca apareceram. Nunca veio uma imagem. E esses caças têm imagens de 4K ali, de zoom, de rastreamento. Sim, então... e é possível gravar. Tem até um vídeo, acho que de um avião russo, não sei o que, filmando outro com uma câmera super potente. Fala, pô, eles conseguem filmar outro avião com essa qualidade porque eles não conseguem filmar os OVNIs. Com certeza eles têm imagem. E aí teve uma resposta ao Robertson em 68, que é uma audiência pública. A primeira audiência sobre OVNI no Congresso dos Estados Unidos foi em 68. Onde 2 físicos... Um é o Hynek, o de baixo, o Hynek, foi quem comandou o Blue Book, né? Era o cientista do Blue Book, do livro azul. E da cerveja também. Ele foi obrigado a falar que era gás do pântano. E anos depois ele foi obrigado a falar, ele se arrepende, aí ele vai a público nessa audiência para se redimir
e falar que realmente... Aí ele fala ali, né, que o Heineken declarou nessa audiência que o governo possui evidências contundentes que nunca foram disponibilizadas. Por quê? Porque no Blue Book tem o Blue Book do povo e o Blue Book sigiloso. As evidências sigilosas. Uma parte foi liberada e a outra parte... As contundentes nunca vieram. Então é isso que ele tá falando aí. Nunca pegaram as evidências contundentes e colocaram para estudo científico sério. Sempre botaram as evidências duvidosas. Uma luzinha lá. Sim. Então essa foi a redenção do Heineken, né? Depois de todos aqueles anos na Força Aérea. Ele era cético, e aí ele começou a investigar e começou a ver os fenômenos. Então aí ele vira meio que um cientista e também um lado ufólogo, né? Do Heineken. E aí tem o James McDonald, que é uma história muito trágica. Ele é um dos caras mais brilhantes dos Estados Unidos. E ele investiga e chega à conclusão que é uma coisa sem explicação e que poderia ser extraterrestre. Ele choca todo mundo, né? É o primeiro cientista de peso, nem o Heineken falava isso, né? Que podem ser extraterrestres. E esse cara sofre uma retaliação imensa, porque isso aí é 68, logo depois do Robertson desmentir tudo. E ele sofre pressão tão grande que ele se suicida 3 anos depois. Ele não consegue trabalhar em lugar nenhum, ele é afastado da faculdade, ele sofre pressão imensa. Por conta dessa fala? A gente acha que sim, né? Por conta desse ativismo dele em relação a essa hipótese. Que hoje em dia o Aviloeb, que é de Harvard, né, que é um físico também que é pró-alienígenas, por assim dizer, ele fala que o Oumuamua, aquela rocha espacial que atravessou o sistema solar, poderia ter origem alienígena, e ele é motivo de piada na academia. O pessoal fala assim dele sempre como no pejorativo. Total. Sim. Porque, né, é um cara que tem ideias fora da caixa dentro da academia. Então esse foi a primeira audiência sobre OVNIs, e aí o assunto teve um hiato. As agências de inteligência venceram. Realmente o assunto virou piada, fizeram vários filmes, né? Ficou na cultura. Foi um boom o negócio de Homenzinho Verde, colocaram o Homenzinho Verde, Então todo mundo que abria a boca pra falar era o Homenzinho Verde. Você tá interessado? Ridicularizado. Então, uma série. Né, aí acontece o tabu. Nenhum cientista vai ousar falar de Homenzinho Verde. Então ninguém fala sobre o assunto. Então é um assunto que colocou-se uma barreira, é proibido você falar nisso. E aí em 2017, aí tem a matéria do New York Times. Que bombou, né? Glowing Auras and Black Money, né? Ou seja, o Glowing Auras são as auras brilhantes dos OVNIs, né? Uma alusão ali a esses objetos luminosos. E o Black Money, que são os programas ali que não tem supervisão do Congresso, ninguém aprova aquilo, e o Pentágono tá lá gastando. Então, lembra? Blue Book fala, não precisa pesquisar isso. Não interessa, isso não é nada, tudo gás do pântano. E aí esse programa mostra que os Estados Unidos estavam pesquisando esse troço escondido, com dinheiro negro. Né? Desde os anos 2000, no mínimo. É esse programa que o Luiz Elizondo participava, né? E aí tem esse Luiz Elizondo, que é oficial de inteligência, que participou e foi o chefe desse programa. Ele é revelado nessa matéria. Pode só voltar um... Já vamos ali pro Boaventura, que aparece ele sorrindo. E aí tem... liberam 3 vídeos. Né? Tá. O Gimbal, Go Fast e o Tic Tac. Inclusive aquele da direita ali é um disco voadorzão clássico, né? Sim. E aí ele tá preto assim, porque... E aí eles são... malandros, gente. Nunca vão liberar imagem colorida em 4K, eles liberam essa imagem preto e branco, que são as menos contundentes, e tudo imagem térmica, que o povo não entende. O povo não entende imagem térmica. Claro que não. Você vê que o objeto tá preto ali, e aí tem o Travis Taylor, que foi um cientista que participou dessa força-tarefa, ele fala que o objeto tá tão preto que ele é quente. O objeto tá muito quente. Ele tá tão quente que ele derreteria qualquer liga metálica conhecida pelos humanos em relação àquela imagem ali. Porque pela cor você consegue estimar a temperatura. Entendi. E você vê que ele é bizarro, que ele é branco em volta. Então ele é um objeto muito quente e o branco é frio. Ah, é? Então ele é um objeto muito quente, totalmente preto, e em volta dele ele gera alguma coisa gelada. Ele gera uma capa. Entendi. Em volta dele. Que é um princípio que falam que seria o funcionamento dos OVNIs. Por que o OVNI ele pode chacoalhar, fazer que nem uma bola de ping-pong e o cara que tá lá dentro não acontece nada com ele? Porque não é o OVNI que tá se mexendo, é o espaço que tá empurrando ele. Pega uma prancha de surf. Dobra. Como? Pega uma prancha de surf pra surfar. Não sei se vocês já surfaram, tentaram. Eu surfo. Você fica parado na prancha de surf. Certo. E a onda vai te levando. Você tá paradinho ali, você tá confortável ali. Os caras, na verdade, estão parados. Eles não sentem aceleração, desaceleração. Porque é o espaço que tá te movendo. Claro que não é a mesma dobra, coisa, mas né? é a melhor tentativa de analogia. Mas o cara tá ali paradinho, confortável, não tá levando tranco nenhum. A onda que tá ali. Então o espaço estaria levando o cara. E ele estaria parado. Mas você já viu... Você deve conhecer o Michael West, que é um cara que fica analisando esses vídeos e tal. E ele pegou esse da direita, que é infravermelho, né? E ele pegou vários vídeos em infravermelho de outras situações, filmando pessoas e tal. E ele falou, então, essa aura branca aqui, no livro do Luiz Ondo, ele fala que essa aura branca seria tipo uma cápsula onde a nave estaria dentro, como se fosse uma bolha de energia. Uma bolha. Exato. Aí ele fez um comparativo, ele pegou vários vídeos e falou, mas aqui nesse vídeo, que é uma pessoa, também a pessoa tá preta porque ela tá quente, né? E em torno dela tá uma coisa branca, que é uma coisa própria do infravermelho. Aí ele fez vários comparativos, né? Isso não explicaria essa aura branca, porque é uma coisa própria do infravermelho. Ele tenta forçar a barra que isso seria um caça. Seria um caça? Tá, mas você pega imagens de infravermelho de vários caças, o que mais você tem é imagem de infravermelho de caça. Nenhum condiz com isso aí. E esse objeto roda, ele tá no ar assim. Tem uma rotação própria. E ele faz isso aqui no ar.
Então é algo bizarro e eu acho que o Microsoft força um pouco a barra nesse sentido. Ele é muito bom, faz análise muito boa, só que nesse caso eu acho que ele tá equivocado. E tanto é que o ARO, o ARO hoje é o órgão, esse nome bizarro, né? O órgão de Escritório de Resolução de Anomalias. Esse é o órgão de investigação de óbitos dos Estados Unidos. O ARO fala que esse caso não tem solução. Você acha que o ARO não saberia se fosse uma aeronave isso? Ele adoraria falar que era uma aeronave. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until